Graça e paz, sou o pastor André e você está conosco no canal A Mensagem Eterna. É um prazer estar com você aqui e nós estamos hoje com mais uma mensagem maravilhosa. Essa mensagem tem por título A Fidelidade de Deus. E eu quero compartilhar com você essa maravilhosa mensagem e nós vamos mergulhar no primeiro capítulo e o primeiro versículo do livro de Gênesis. E vamos ler o texto que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está o resumo. Os demais versículos vai explicar passo a passo dessa maravilhosa criação realizada por Deus. Mas antes disso, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se você não é inscrito, dá seu like, compartilhar, escrever lá sua mensagem, seu pedido de oração, seu elogio ou sua crítica construtiva. Estamos abertos aqui para ouvir você. E ativar o sininho para você sempre receber esses conteúdos, ok? Então vamos lá. A Bíblia resume aqui no primeiro capítulo e versículo, primeiro versículo de Gênesis, ela resume nos orientando que nós temos um Deus criador. E na sua criação ele criou os céus e a terra. Isso aqui engloba tudo, o universo, a terra, os seres viventes, enfim, ele faz um resumo, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então a Bíblia ela começa com um ato de fidelidade, nos revelando que o nosso Deus ele criou com perfeição, com intencionalidade e criou também com propósito. Nada foi feito aleatoriamente. Deus criou todas as coisas com seus grandes propósitos, né? Então, eu não sei se você já se perguntou, né? Como a fidelidade de Deus, revelada no início de todas as coisas, ela continua a impactar a sua vida hoje, né? Quando você lê o livro de Gênesis, o que é que você sente nisso aí, né? De repente a Bíblia está te informando aqui que nós temos um poderoso Deus que criou a terra a partir da sua palavra, criou o universo, e a Bíblia está revelando aqui que esse Deus que nós adoramos, a nossa existência, a nossa origem vem dele, e tudo que foi criado realmente também vem do nosso Deus, e com seu propósito nos trouxe a existência e tudo que está patente aos nossos olhos, e até aquilo que não está patente aos nossos olhos. Então, esse tema, né, da criação é um tema muito impressionante. Esse tema eterno ele pode transformar a sua maneira de viver e sua maneira de confiar no Senhor. Basta você começar a investigar tudo aquilo que está escrito aqui. Interessante, não sei se você já acompanhou, ele fez muito sucesso na Globo, um repórter muito renomado, e ele começou a investigar a Bíblia. Cid Moreira, lembrei o nome dele. E nessa investigação ele começou a gravar CDs falando mensagem bíblica, e depois houve um grande agir de Deus na vida dele, e ele se converteu a Cristo. E aí a gente viu quão poderosa foi a obra de Deus na vida de Cid Moreira, né? Nosso saudoso Cid Moreira. Então, meus irmãos, eu quero continuar falando dessa fidelidade tão extraordinária do nosso Criador, e eu quero falar sobre a fidelidade de Deus na criação. Aqui no versículo 2, mesmo capítulo de Gênesis, primeiro, diz assim, aí já vê os detalhes: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, meu querido irmão, esse relato aqui da criação nos ensina muito sobre o caráter de Deus, né? Deus ele afirma que tudo que ele fez, né, era muito bom, e isso isso é demonstrado nas suas ações e reflete também o seu caráter divino por sua bondade, fidelidade e perfeição diante daquilo que ele criou. Então, é muito interessante
é esse relato da criação que nos ensina aí muito sobre o caráter de Deus. E você já parou para refletir sobre como cada detalhe do universo revela esse cuidado de Deus, esse cuidado tão especial? E diz o texto aqui, e chamou Deus a expansão céus, a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se águas sobre os céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento chamou mares. E viu Deus que era bom. Ou seja, toda essa criação, a porção seca, os continentes, a terra, os mares, seres viventes, tudo isso aí Deus cria com a maestria descomunal, algo que nos deixa perplexos de tanta beleza e tanta perfeição, Então, se Deus ele é o Criador, e é também, além de Criador, mantenedor da sua criação, existem muitas pessoas que se queixam achando que Deus deixou essa pessoa à toa. Eu vivo como que Deus não ligasse para mim. Tem muita gente que diz, Deus não se lembra de mim pelo sofrimento que eu passo, por situações que eu vivo, Então, às vezes, tem aquelas pessoas que reclamam disso. Mas eu quero lembrar você que Deus ele é um Deus zeloso e que Ele é perfeito em sua criação. Ele é um Deus de bondade, um Deus de justiça. Ele é um Deus imensurável no seu amor, que Ele cuida de cada um de nós. O problema é que as pessoas muitas vezes se desligam de Deus. O Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Está lá em João capítulo 15. Sem mim, sem Deus, não somos nada. Então, se nós queremos ver o agir de Deus, o cuidado de Deus sobre a minha vida, provendo o meu sustento, a sua bênção, então eu tenho que estar aliado a Ele, tenho que estar unido a Ele. Então, o próprio Senhor Jesus ele nos faz refletir sobre essa mensagem. Eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 6, versículo 26. Mateus capítulo 6, versículo 26. É isso mesmo que eu quero compartilhar com você. Olha só o que o Senhor Jesus fala aqui. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer desses. Então veja, Jesus ele nos faz refletir exatamente sobre isso. O cuidado de Deus é muito superior àquilo que eu e você possamos imaginar, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele está próximo de nós. Então, nós encontramos aqui, nessa mensagem, segundo a Bíblia Shed, o pastor Shed faz um comentário muito rico. Ele comenta dizendo que quando nós refletimos sobre isso, nós encontramos aqui uma escala de valores, Nós encontramos aqui que nós encontramos que uma vida, vale mais do que o alimento, o corpo vale mais do que o vestuário, e que a nossa vida, ela tem que estar pautada no Senhor, e não nas coisas terrenas, porque a prioridade entre nossa existência é com Deus, é a Ele que nós devemos estar em comunhão, priorizar a vida espiritual. É isso que nós precisamos fazer. Então, quem dá primazia de sua vida ao Senhor, quando Deus é o primeiro em meu coração, em minha vida, então, quando eu dou a minha primazia a Ele,
eu vou gozar dos seus cuidados, vou estar feliz porque em minha vida vai se manifestar os cuidados do Onipotente, do Deus poderoso, os cuidados do nosso Deus eterno. Por isso que o Salmo 91 ele deixa claro, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso fala de comunhão, isso fala de busca da presença de Deus, isso fala em andar com Deus. Então, o Salmo 91 deixa claro, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Sob sua presença estará seguro. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 3. Eu quero chamar a sua atenção. Gênesis 2:3 diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo, santificou para que nele descansou de toda a obra que fizera. E estas são as origens da terra, quando foram criados no dia em que o seu Deus fez a terra e o céu. Então aqui ele conclui, né? E aqui no capítulo 3, já depois de Deus ter criado Adão, depois de ter criado Eva, no capítulo 3 vai narrar aqui a história que eles estavam no jardim, Adão estava cuidando do jardim, mas que se distraíram e terminaram pecando contra o Senhor. No versículo 2 diz, capítulo 3 de Gênesis: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim estamos autorizados a comer. O versículo 3 diz: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Então, Eva estava consciente dessa ordem divina e Adão também estava consciente. Então, é uma pergunta muito popular, né, que se costuma a fazer, né? As pessoas fazem sempre essa pergunta, né? Se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, por que ele não impediu, né? Por que Deus colocou aquela árvore ali no meio do jardim, se ele é onisciente e já sabia que no futuro Adão iria pecar, né? Deus, ele sabia realmente, porque ele é onisciente. Onisciente quer dizer que Deus sabe todas as coisas, é sabedor de tudo. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Deus sabia mesmo. Deus sabia da queda de Adão, mas ele não abandonou a humanidade. Deus já havia, na eternidade, planejado a salvação, que era a revelação do seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Bom, como eu falei, né, e quero responder essa pergunta popular, né, por que Deus não impediu Adão e Eva de pecar? Que ele poderia ter feito, poderia ter colocado, por exemplo, um anjo ali naquela árvore para ninguém chegar perto, ou poderia nem ter feito a árvore, mas ele fez. E por que Deus fez essa árvore então, pastor André? Deus fez essa árvore, meus queridos, com o interesse de deixar livremente Adão escolher. Ele não sabia, não estava consciente da ordem de Deus, então Deus, ele fez aquela árvore, deu a ordem a Adão para saber até que ponto, para saber não, que ele já sabia, mas que para que Adão soubesse para ele mesmo até que ponto ele seria fiel ao Senhor, né? Então veja só o que aconteceu aqui, né? Adão e Eva se aproximaram, deram ouvido à serpente e despertaram o desejo de ser igual a Deus, ou seja, eles usaram o seu livre-arbítrio para conhecer algo proibido por Deus e teve a sua consequência, né? Lá em Salmo 139, versículo 16, mostra claramente que Deus, ele é um ser onisciente que ninguém pode esconder nada diante dos seus olhos. Olha o que diz aqui, Salmo 139, verso 16, né? Salmo 139, o verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda
uma delas havia. Então você veja que Deus já conhecia a Davi, mesmo ele ainda informe, ou seja, ele ainda não tinha nem sido formado no ventre, mas Deus já conhecia Davi. Deus me conhece, Deus conhece você antes da fundação do mundo, antes de nós sermos formados, né? Então, isso prova a onisciência de Deus. E Deus, por que ele não impediu de Adão ter pecado, né? Por um simples fato, Deus ele não interfere no livre-arbítrio. Adão ele foi criado por Deus moralmente livre e capacitado, né? Deus cria ele dotado de razão, capacitado, com capacidade para escolher entre o bem e o mal. Então Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim para provar a fidelidade de Adão, para que a obediência de Adão fosse voluntária, sem nenhuma manipulação, sem nenhuma interferência. Deus, ele não interfere no livre-arbítrio de Adão. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Por isso que ele se torna perfeito, porque ele deixa você escolher, deixa você decidir, porque você é dotado de razão para isso e você foi criado livre, com total liberdade. Então, se Deus intervisse na atitude e na questão da decisão de Adão, se Deus interferisse ali, Deus estaria ferindo os princípios da liberdade, né? Que ele tinha estabelecido a Adão desde quando ele o criou. Mas Deus, na sua onisciência, ele já tinha o plano de resgate e também já tinha a solução, que era enviar seu Filho Jesus Cristo. E a gente vê isso aqui claramente em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Eu quero compartilhar com vocês esse texto, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus Cristo, né, foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha planejado o resgate da humanidade, né, para aqueles que manifestam a fé e se arrependem e creem no seu Filho Jesus. Então eu quero concluir com uma mensagem de Billy Graham que eu vi esses dias, que diz assim: a cruz foi o preço, o amor foi a causa e você foi a razão. Então, meu querido, meu amado irmão, e você que nos ouve aqui no canal A Mensagem Eterna, Jesus Cristo, ele ama você. Ele tem um grande propósito na sua vida. A fidelidade de Deus é extremamente perfeita. A Bíblia diz que Deus é fiel. Deus, ele é um ser imutável. Ele te ama, ele ama você com a mesma intensidade ontem, hoje e sempre. E ele aguarda que em seu coração, se você ainda não fez uma aliança com ele, é hora, é momento para se fazer. Não adie, creia e entregue-se a Jesus Cristo, para que ele faça a obra perfeita. Lembra a obra perfeita da criação? Exatamente. Ele quer restaurar. Ele selou no homem a sua imagem e semelhança. Mas essa imagem se perdeu na queda. Mas Jesus Cristo veio para restaurar essa imagem e te fazer feliz e te preparar para uma eternidade com ele. Amém? Jesus te ama. Eu quero agora orar por todos vocês que nos acompanham neste maravilhoso canal. E eu quero agora que você feche seus olhos, curve sua cabeça. Oremos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar juntos, compartilhando, Pai, a tua mensagem. Essa fidelidade maravilhosa do Senhor para com as nossas vidas, Pai. Nos ajude também no caminhar da tua palavra, do teu santo evangelho, sermos fiéis a ti. O nosso coração está unido ao teu Espírito Santo, Senhor.
e que a mensagem do Senhor Jesus Cristo faça a transformação que necessitamos, Pai, para que assim, dentro deste propósito, venhamos viver no centro da Tua vontade. Que o Senhor esteja abençoando cada ouvinte, cada servo Teu, cada serva, cada vida que acompanha este canal. Que o Senhor derrame bênçãos no seu lar, na sua família, sobre os seus filhos, enfim, no seu trabalho. Que o Senhor esteja dando e derramando a bênção, Senhor Deus, da manutenção, ó Deus, da provisão. Continua, Senhor Deus, abençoando a nossa nação brasileira. Continua, Senhor Deus, abençoando cada nação. Em especial, oramos por Israel, teus filhos. Que o Senhor esteja guardando eles em tua presença. Que o Senhor abençoe todos os missionários, pastores. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, nos presídios, que estão sofrendo. Que o Senhor venha fazer essa transformação sobre esses corações, para que eles sejam transformados em uma nova criatura. Que o Senhor visite também os hospitais, aqueles que estão enfermos, e que o Senhor derrame o teu bálsamo santo, Pai, para restaurar e para curar essas vidas que precisam, Senhor, da intervenção da tua graça. Pai, muito obrigado por este momento tão especial que nós vivemos aqui, neste exato momento. Manifestamos a nossa gratidão a Ti e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Acompanhe nosso canal. E não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Vai lá e dá seu like. Valeu? Um beijo do pastor André e até o próximo vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.